Olha, irmão, muitas pessoas participam da vida da igreja, mas será que elas compreendem tudo o que significa de fato ser igreja? A gente vai conversar hoje nessa entrevista e vamos refletir mais sobre a importância da consciência cristã como fundamento para uma vida vivida com autenticidade, com comunhão e, é claro, com missão. Nós vamos acolher então com muito carinho Frei Jonas Nogueira, frade menor e doutor em teologia sistemática com pesquisa em Mariologia. Bem-vindo, Frei! Muito obrigado, Carla, irmão Ian. Que prazer falar com vocês. Paz e bem a todos os amigos, amigas da família dos devotos. Que bom estar conversando com vocês. Paz e bem, Paz e bem, uma Frei. Bom dia alegria. para o senhor. Uma alegria para nós também contarmos com a presença do senhor e a participação aqui no nosso programa. E, Frei, para a gente tratar primeiramente, sobre essa questão da consciência cristã. Muitas pessoas, elas frequentam, sim, a igreja, participam, mas o que realmente significa ser uma igreja segundo a fé cristã? Eu achei bacana que a Carla mesmo já colocou, né, irmão Ian, junto com a tua pergunta, essa distinção entre participar e ser. Tem algumas pessoas que lidam com a nossa fé, com os sacramentos, como se fosse uma espécie de, desculpem a palavra, a expressão, mas uma espécie de supermercado. Eu preciso de um batismo, eu vou lá e batizo a criança, preciso de abençoar um estabelecimento novo, eu vou lá e procuro um padre. E a Carla colocou um negócio muito importante, o senhor também, irmão Ian, ser igreja. É o nível de pertencimento, é o nível de amor que nós colocamos no corpo de Cristo, que é a igreja, e nos entendemos parte do corpo de Cristo pela ação do Espírito Santo. Então, mais do que lidar com a fé como algo que ocasionalmente a gente procura, uma espécie de católico ou cristão de evento, não é? Nós temos essa consciência, nós somos o corpo de Cristo reunido e santificado pelo Espírito Santo. Frei Jonas, eu queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente o que é esse termo, consciência cristã, e por que ela deve ser estar constantemente em formação. Esse termo ele é fundamental, porque é impossível a gente amar alguém ou alguma coisa sem querer conhecer. Então nós amamos o Senhor, Ele nos amou primeiro, e Ele nos amando primeiro, nós amamos o Senhor. E é porque amamos o Senhor que queremos conhecê-lo. Então esse movimento de conhecer o Senhor pelo amor nos leva primeiro à oração, à participação dos sacramentos, à participação da liturgia da igreja de um modo amplo. Mas aí a gente começa a se perguntar, mas eu quero conhecer mais, eu quero saber o que significa o rito da missa, a importância do batizado, uma história de teologia tão grande, eu quero entender mais. Então, movidos pelo Espírito Santo, que gera em todos nós amor, oração, intimidade, nós damos um passo a mais. É preciso uma consciência cristã, que esse amor que sentimos, essa ação do Espírito em todos nós, se coloque como uma postura consciente dentro da igreja, consciente da vivência dos sacramentos, da postura da justiça, do direito da igreja, da questão do amor ao próximo, que se transforma em doutrina social da igreja. Tudo isso é muito importante, tudo isso compõe, Carla, o conjunto daquilo que nós chamamos de consciência cristã. É algo que parte do espírito, encontra a resposta no amor, e a gente vai trazendo subsídios, conteúdo nessa consciência. Frei Jonas, agora uma coisa que me chamou a atenção aqui na nossa pauta, Muitas vezes nós corremos o risco de participar, da vida da igreja sem desenvolvermos esta consciência madura. Em que a maturidade ela é importante? Quais as consequências de nós vivermos sem ela? É muito triste o cristão viver na superficialidade da fé. É triste porque ele perde aquilo que existe de mais, vamos assim dizer, gostoso no cristianismo, que é a intimidade com o Senhor Jesus. Então, uma experiência cristã marcada por superioridade também, mas de superficialidade, de não mergulhar na intimidade da oração,
de não mergulhar nos mistérios da fé, isso causa um prejuízo humano muito grande, porque a superficialidade na fé é a superficialidade também nas relações humanas entre as pessoas. Se a gente não consegue dar um mergulho no coração de Deus pela intimidade da oração, também a gente não consegue fazer isso numa relação sadia de amor e respeito com as pessoas. São duas coisas que se implicam. Então, viver a superficialidade é se privar daquilo que existe de melhor no ser humano, que é a experiência de amar, de ser amado, amado por Deus, amar as pessoas, viver essa relação de profundidade. Não tem como. E é curioso que o mundo nos cobra muito isso hoje, não é? É impossível você ser cristão e ser superficial ao mesmo tempo. Ou você faz esse mergulho concreto na fé, ou vai derivar, né? No sentido de ficar à deriva na praia do encontro com Deus, e isso não vale a pena. É muito pouco. Frei, justamente essa vivência em comunidade, né, que nos faz crescer. Como que os sacramentos, também junto da palavra de Deus, nos ajuda nessa caminhada de formação para a nossa consciência cristã? Carla, que legal você fez nessa pergunta. Você colocou comunidade, sacramento e palavra de Deus, né? É três coisas que se encontram perfeitamente na nossa fé. Nós não podemos separar essas coisas, no sentido de dizer, olha, eu frequento os sacramentos, mas, não, a palavra de Deus eu trato como uma coisa, do jeito que eu entender, tá bom? Ou sequer presto atenção na liturgia da palavra, ou até mesmo querer entender a fé sem comunidade, né? Uma espécie de absolutismo, né? Egoísmo cristão, de dizer assim, eu sou o dono da verdade. Não, nós estamos numa igreja que é comunhão, comunhão com o bispo de Roma, comunhão com o nosso bispo diocesano, nas nossas paróquias, nos centros de espiritualidade, como o Santuário Nacional. Então, sacramento, palavra de Deus e comunidade é uma realidade única do mistério da fé, daquilo que vocês também colocavam e colocam nesse programa, né, do compromisso cristão. A palavra de Deus nos orienta, ela que nos dá a base de tudo que celebramos, ela que é a fonte no Espírito Santo de tudo que cremos. E cremos em comunidade. A igreja nasceu comunidade. A palavra igreja significa assembleia. Então nós não nascemos enquanto indivíduos isolados, como indivíduos que reunidos em comunidade confessam que Jesus Cristo é o Senhor. E essa confissão comunitária, pautada na palavra de Deus, vivendo a celebração dos sacramentos, exige de todos nós, e eu vou repetir isso, compromisso cristão, vivência de oração, essa presença inclusive da Mãe de Deus, da Virgem Maria conosco, nos conduzindo ao mistério da fé, tudo isso, né? Esses três elementos que vocês colocaram muito bem, palavra de Deus, sacramento e comunidade, é de fato o tripé de um compromisso, de uma vivência cristã madura. E de certa forma, Frei, também esta vivência, né, ela combate algo que é tão marcante nos nossos dias, né, que é o individualismo, né, o relativismo. E como que isso se torna importante para nós, não é verdade? Irmão Ian, eu acredito, eu falo como teólogo, né, não como especialista da psicologia, da psiquiatria, mas a falta de amor nos adoece fisicamente, psiquicamente. E a igreja, como o corpo de Cristo, o sacramento do amor de Deus no meio de nós, ela faz com que, pela vivência concreta, aquilo que a Carla falava, né? É preciso ser igreja, não apenas participar algumas vezes, mas estar reunidos como o corpo de Cristo. É um posicionamento de respeito, de autorrespeito, de amor a nós mesmos, que implica o amor ao próximo. Então, quando nós tomamos essa consciência cristã, esse nosso lugar como seguidor, seguidora de Jesus, nós saímos do isolamento e nos colocamos no protagonismo do Espírito Santo, de dizer que o amor de Deus é tão verdadeiro, que o amor de Deus é tão concreto, que eu não consigo guardar ele só para mim. Eu quero que as pessoas também experimentem esse amor, que elas tenham atitude de justiça e respeito ao próximo, que elas saibam do problema ecológico que nós estamos vivendo, que precisa ser mudado. Então, a consciência cristã,
ela me coloca, ela me tira de mim mesmo, tira-me do egoísmo e me coloca em perspectiva de comunhão, de contato, de abertura. Então, tudo aquilo que a sociedade defende, de um individualismo frágil, de um tipo de vaidade narcisista que não leva ninguém a nada, a igreja vem dizer totalmente o contrário. Somos profundamente amados com Deus, por Deus, com Deus, vivemos em comunidade, cremos na sua palavra, cremos nos sacramentos e com Maria Santíssima a gente acredita que podemos, no Espírito Santo, pela ação de Deus, construir um mundo melhor. Então a igreja e a fé nos coloca num êxodo. Nós saímos de nós mesmos para sonhar e construir um mundo melhor. Ô Frei, quais passos concretos que nós, então, como cristãos, podemos também dar e testemunhar para que as pessoas conheçam esse ser igreja, entendam esse ser igreja a partir da nossa consciência cristã? Nossa, essa pergunta aí é de ouro, porque é o Espírito quem nos conduz. E o Espírito tem caminhos muito particulares para cada pessoa. Mas, de um modo geral, a primeira questão, enquanto resposta ao Espírito Santo, resposta a essa moção interior de viver a fé, de viver a igreja, é participar conscientemente dos sacramentos. A missa dominical, ela é essencial na nossa vida. Participar do sacramento dominical, da missa, é viver aquele momento. A gente aconselha até muitas vezes em casa, tomar a liturgia da palavra e ler os textos antes, para que na hora que nós chegarmos à celebração dos sacramentos, esses textos estejam vivos no nosso coração, na nossa mente, e a gente celebre o poder de Deus na sua palavra, o poder de Deus nos seus sacramentos. Então, o primeiro passo concreto é assumir a missa dominical como o ponto mais alto da nossa semana, um evento salvífico, a ação de Deus em todos nós e a nossa resposta de amor a Deus. Depois, a dimensão da caridade, do amor ao próximo. O termômetro da nossa fé é a compaixão. Se nós vivemos a nossa fé, mas não existe compaixão no nosso coração, compaixão pelos que sofrem, é porque alguma coisa ficou de lado, nós perdemos algo de essencial da nossa fé. A fé implica compaixão, amor ao próximo, opção pelos pobres. Em seguida, entra um elemento que a TV Aparecida nos ajuda de modo excepcional. Eu vi que o irmão Ian nos brindou com presente de uma publicação, é o estudo. Ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, ler o catecismo da nossa fé, tomar essas publicações maravilhosas que a gente tem da editora Santuário, que está a todo momento nos ajudando a entender a fé, e outras editoras, é claro, tem muita coisa maravilhosa na área da teologia. Então, são esses passos mínimos, não é? Mínimos, mas essenciais. A vivência do sacramento, o amor ao próximo e procurar conhecer a fé. Agora, tudo isso em comunidade, não como um ato isolado, né? Mas como pessoas batizadas que estão na igreja vivendo em comunidade. Isso mesmo, Frei. Olha, que preciosidade as palavras do Senhor, os ensinamentos hoje. Em nome da nossa família dos devotos, são muitos aqui representados que estão nos escutando. Nós queremos agradecê-lo por esta partilha tão enriquecedora. Nosso muito obrigado ao Senhor, viu? Prazer, paz e bem. Paz e bem. Esperamos o Senhor mais vezes conosco, não é, Carlinha? Isso mesmo. Como é bom a gente crescer, aprender e como a gente vinha comentando durante essa entrevista, durante esse momento, como é importante essa constante formação para a gente que a gente possa continuar a cada dia buscando, uma aula, né? né? Vamos dizer a verdade, é verdade. Uma aula para nossa alma aqui.